Vamos chamar a próxima palestra, que tem como tema os ganhos com a informatização de SST. Para essa palestra, eu vou chamar ao palco o Dr. Rafael Torres, gerente de benefícios, saúde e segurança do trabalho das lojas Riachuelo. Muito bem-vindo, doutor, tudo bem? Boa tarde, Elizabeth, tudo bem? Boa tarde, Pamela. Acho que primeiro agradecer o convite aí, né? E a Pamela também, Pamela Soares, a nossa executiva de vendas dos serviços aqui do SOC. Muito bem-vindos, gente. O palco é de vocês, fiquem à vontade, boa palestra. Obrigada, Beth. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Espero que seja uma palestra super proveitosa. Temos aqui conosco, né, o Dr. Rafael. Ele é maravilhoso, sensacional. Preparou um material incrível para vocês. Aproveito para, né, falar para vocês, tomem proveito aí de todo esse conteúdo, porque é possível sim a gente conseguir os ganhos com a informatização em SST. Deixa o pessoal colocar aqui para a gente Muito apresentar. obrigado, Pamela. Né? Foi? Pode falar, doutor. Não, tranquilo, pessoal. Acho que faz algum tempo já que a gente trabalha em parceria com o SOC, né? Eu, particularmente, aí há uns 15 anos, na Riachuelo há uns 8, né? E a gente tem tentado desenvolver muita coisa aí para ganhar escalabilidade, ganhar economia. E a ideia da palestra aqui é a gente fazer um bate-papo, às vezes com as ferramentas que a gente já tem, dá para automatizar, dá para informatizar muita coisa, né? E a ideia no final da palestra é a gente mostrar aí 4 casos que a gente informatizou aí na Riachuelo e os ganhos que a gente teve com isso, né? Não, com certeza. Pode passar. Obrigado, né? Não dá para deixar de fazer um merchan, né? Então, quando a gente está falando de informatização, pus uma foto aí, um pouquinho de ar, né? O Botox aí tá bem divertido. Estava renovado. Mas renovado. Mas basicamente, para quem não me conhece, eu sou médico, fiz residência em medicina do trabalho, né? Fiz mestrado em saúde do trabalhador, MBA em gestão de saúde. Atualmente eu sou gerente de saúde, segurança e benefícios na loja Riachuelo e professor convidado aí do curso de especialização em medicina do trabalho da USP. Currículo de peso, né, doutor? Dá para puxar uma sardinha aqui. Opa, pouquinho. Gente, por que informatizar saúde e segurança? Né? Então, hoje, para as grandes corporações, é uma necessidade estratégica. Tá? Passa muito aí pela parte de compliance, pela parte de legalidade, além dos outros ganhos. Né? Então, a gente tem ganho em eficiência, retira muita atividade repetitiva, diminui risco, né? Tanto o risco de saúde e segurança quanto o risco trabalhista. Uma coisa que para a gente aqui é muito importante é a escalabilidade, né? Então, a gente sempre vai olhar como se um processo ele é replicável em alta escala. Pensa que a gente hoje maneja um ecossistema de 30 mil colaboradores, né? Desses 30 mil, 20 mil estão em lojas. Cada loja é uma unidade. Então, isso para a gente é imprescindível, quer dizer, o quanto eu consigo escalar e replicar isso com baixo investimento de equipe, baixo investimento de recursos. Né? Transformar fluxos manuais em processos digitais, isso é importantíssimo. E a parte que a gente mais gosta, né, as big datas aí, então como a gente consegue gerar dados para tomar decisões, né, decisões baseadas em dados, aí, baseadas em evidência. Tá? Pode passar? Então, quando a gente fala aí em escalabilidade, né, já falei um pouquinho disso, então como que a gente gerencia grandes volumes de dados sem aumento proporcional de equipe? Mas, então a gente está falando aí de grande quantidade de exames, de treinamentos, de EPI, e a importância da integração disso entre unidades e padronização de processo. Então, o que a gente gosta muito do SOC é que ele é flexível, né? Eu brinco quando eu dou algumas palestras, algumas aulas, que a gente consegue utilizar o SOC numa grande indústria, a gente consegue utilizar o SOC numa padaria, né? E a gente acaba vendo isso bem na prática, né? Essa loja Riachuelo, mas na verdade nós somos o grupo Guararapes. Então a gente tem um braço de indústria, a gente tem um braço
de transportadora, a gente tem um call center, a gente tem uma importadora e a gente tem as lojas que todo mundo conhece. Então, a gente Tem precisa CD sempre ter um também, né, sistema que doutor? consiga Hoje fazer vocês atuam com CD também, CD, né? isso, o nosso logística, né, a nossa transportadora com os nossos 3 CDs. Né? Então, para a gente é muito importante ter sistemas e processos que eu possa transicionar e equiparar no grupo todo, né? Ou seja, o mesmo processo que eu faço na loja, o mesmo processo que eu faço no CD, o mesmo processo que eu faço na fábrica, o mesmo processo que eu faço no call center. Né? Outro ganho é ganho de eficiência, né? Então a gente acaba automatizando muita coisa, agendamento de exames, emissão de ASO, né? E a gente consegue ter dados aí monitorados em tempo real. A parte de gestão de risco, né? Então com e-social hoje não é nem, não consigo nem imaginar alguém fazendo controle em Excel, fazendo controle em algo que não seja automatizado hoje, porque praticamente tudo de SST é reportado em alguma tela do e-social. Além disso, a gente passa por vários processos de auditorias internas e externas, né? E você ter processos automatizados hoje faz com que seja muito mais fácil você ter relatórios, você ter o histórico guardado aí de maneira segura, né? O SOCGED, nosso grande parceiro aí também, e uma previsibilidade em riscos. Então acaba que a gente acaba conseguindo pensar em ações preventivas. E a parte que todo mundo gosta, a parte de economia também com informatização. Né? Então você tem redução de custo com papel, mas mais importante que a redução do custo, vocês já pararam para pensar nisso? Espaço físico, gente. Espaço físico hoje é uma coisa que ela é nobre, né? E o que a gente liberou de espaço físico, transformando todo o nosso arquivo em arquivo digital, né? Pensa, nossa fábrica hoje tem 9.000 colaboradores. Nós temos várias salas ali de acervo físico, né? A gente consegue reduzir multas e passivos trabalhistas por falta de controle. Então, muita coisa que às vezes fica perdido numa planilha, num documento impresso, fica guardado hoje de forma digital. Né? Então, falamos um pouquinho dos principais ganhos e pode passar. Eu vou dar 4 exemplos aí. São exemplos bem básicos, tá, gente? Nada extremamente rebuscado em nível de tecnologia, mas hoje, quando a gente faz bench com várias empresas que têm o SOC e não aplicam essas facilidades. Né? Você já tem a ferramenta, você já paga pela ferramenta, você tem um potencial e você acaba não utilizando. Né? Então, a gente vai falar um pouco de gestão de CIPA digital, né? Gestão documental de terceiros, é um tema bem polêmico aí, né? Gestão de afastamento previdenciário e entrega e controle de atestado online. Né? Então, às vezes, a gente conversa com outras empresas, né? As pessoas falam, nossa, eu nem sabia que o SOC fazia isso. Então, eu vou trazer um pouquinho, obviamente, tem vários dados aí da Riachuelo, dados macros, tá? Que eu vou compartilhar com vocês. Então, também peço aí um pouquinho de descrição na hora de utilizar esses dados, tá? Doutor, só antes da gente passar aí para os próximos slides, que aí a gente vai entrar a fundo aí, né, de fato, de como vocês conseguiram informatizar e ganhar resultados. Como que era o processo antes de vocês não terem informatização nesses processos, né? Como que o time ficava, né? Eu creio que bastante parte aí perdida até pela movimentação, né, que vocês têm aí de colaboradores, pela quantidade. Só conta um pouquinho para a gente. Eu ia falar um pouquinho dos processos, mas vamos abrir um pouquinho desse macro já, né? Então, você imagina a CIPA, né? Todo o processo de votação da CIPA, né? Você pegar, você cadastrar os candidatos e aí você tem que ir com as urnas nos locais, fazer as pessoas votarem nas urnas, fazer os treinamentos, aí você guarda, tem toda a parte de guardar documentação, aí a unidade perde a documentação da CIPA, não registra o que a CIPA fez, a estabilidade não fica no sistema porque você faz fora do sistema. Então, assim, eu nem consigo imaginar você fazer uma CIPA que não seja digital hoje, né? A gente vai mostrar um pouquinho o processo. Então, acaba abrindo um monte de gap legal fora o retrabalho.
né? Quando a gente fala de gestão documental de terceiros, só um minutinho, quando a gente fala de gestão documental de terceiro, hoje a gente tem um processo que no passado ele já trouxe um passivo trabalhista para a gente muito grande. Até por isso que a gente tomou com muito carinho esse processo, né? Então, em 2018 a gente teve um acidente com um terceiro e a gente foi atrelado como corresponsável e não conseguimos evoluir, né? E infelizmente agora em 2025 a gente teve um outro acidente com um terceiro e assim, a gente tinha toda a documentação, todo o rastreamento de que ele tinha recebido EPI, tinha recebido o treinamento da terceira, tinha recebido o treinamento em Riachuelo, e a gente conseguiu uma boa defesa aí. Não é? Quando a gente fala de gestão de afastamento previdenciário, né? Hoje no grupo nós temos cerca de 2.000 afastados no grupo. E logo que eu entrei, eles ficavam totalmente perdidos, né? Então a gente perdia prazo de perícia, perdia prazo de exame de retorno ao trabalho, gerava limbo previdenciário. E hoje, usando o Maestro, que é um BPM, um organizador de fluxo, a gente consegue ter um controle desses prazos e não perder mais cada um desses casos. E aí, acho que todo mundo que trabalha aí com afastamento tem ideia do quanto custa cada processo de limbo, cada processo aí de reintegração. Não é? Esse é um custo bem O mais alto, né, novo doutor? processo que a gente... É um custo bem alto. Né? O mais novo processo que a gente colocou é de entrega e controle de atestados online. E a gente teve um ganho para a operação absurdo. Né? Então, nós tínhamos aí os escritórios, que são a parte administrativa das lojas, lançando os atestados. Então, você imagina, 430 lojas, a gente recebe cerca de 10.000 documentos, aí, 10.000 atestados mês. Então, o escritório ele tinha que receber o atestado, lançar o atestado. Então, cada processo desse ficava em torno de 5 minutos para o escritório. Então, perdia-se prazo, regras não eram cumpridas. E o pior de tudo para a gente, né? Tirava o foco do ativo de loja, da venda da loja, do problema da loja, para resolver a questão administrativa. E hoje, com a entrega de atestado online, né, acabou-se isso. Então, a gente tinha todas essas horas foram condensadas em 3 assistentes administrativos hoje que tomam conta desse processo. Mas aí vamos entrar no detalhe em cada um deles, e a gente vai mostrando aí. Pode passar para a gente, por favor. Bem, falar um pouquinho da gestão de CIPA digital. Então, né, se você entrar na tela 742, que é a tela de mandatos aí do SOC, você consegue pôr todos os parâmetros aí da sua CIPA, né? Então, consegue pôr data de início do processo seletivo, da votação, consegue pôr data do mandato, né? E na subtela da 742, você consegue cadastrar todos os candidatos à CIPA, né? Obviamente, aí eu pus uma tarjinha nos nomes, porque são uma tela real, a gente usa essas telas. Né? E logo na sequência você consegue gerar um link para as pessoas fazerem a votação online. Esse link ele pode ser mandado por e-mail. Né? E mais do que isso, se as pessoas já tiverem um aplicativo Meu SOC instalado, que a gente vai ver no próximo slide, pode passar. Né? Então aqui a telinha do aplicativo Meu SOC, a pessoa ela consegue fazer a votação no próprio aplicativo, né, ou naquele link. Então a pessoa vai abrir o link e aí vai ser essa telinha que eu capturei na direita aqui, que as fotos dos candidatos, a pessoa escolhe quem ela vai votar, confirma a votação. Né? E quando esse processo termina, a própria tela do SOC, que é essa que está aqui embaixo, traz para a gente quantos votos cada candidato teve, para que a gente classifique quem é o vice-presidente, quem é o secretário, quem é membro, quem é suplente. Então, imagina fazer isso na mão. Você imagina no mundo hoje em que as pessoas ficam em teletrabalho. Então, o nosso escritório hoje
tem 1.500 pessoas mais ou menos, e nós temos 400 posições no escritório. Então tem muita gente que nem vai no escritório, que é full teletrabalho. Como é que eu faço essas pessoas votarem se eu não tiver um processo totalmente digital? E imagina o processo, né? A pessoa na urninha indo lá, colocando a célula rabiscada, a célula elegível, alguém tem que contar. Não faz nem sentido hoje um processo manual desse. Pode passar também? Eu estou judiando da Pamela, gente, que ela está com a minha passadora oficial aqui. Tadinha. A gente tem uma outra tela que é a própria gestão da CIPA, né? Então você registra lá a CIPA e registra o treinamento que você fez. Então, o treinamento que os cipeiros tiveram que fazer, treinamentos obrigatórios, que hoje também se consegue fazer eles online, você registra lá, apertar um botãozinho aí para aparecer a imagem, e a pessoa ela consegue fazer a assinatura dela totalmente digital, então sem gerar papel. Enquanto a Pamela vai resolvendo aí o pepino que não Tá com o subiu a Pedro aqui imagem. para compartilhar com a gente. Então, Foi. apareceu. Aí Apareceu foi. da captura. Aperta, acho que tem mais Isso. um, Pedro. Pode apertar, por favor. Não, tem mais um. Obrigado. E tem uma vantagem também que eu achei fantástico, né? Então, antes a gente usava a assinatura por digital, que ela era mais complexa, então você tinha que instalar alguns drivers, comprar o leitor digital. Agora o SOC também, acho que faz um ano, né, Pamela, 1 ano e meio, inovou aí com as capturas facial, né? Então a captura facial foi um ganho para a gente absurdo. Então hoje o colaborador assina ASO pela facial, assina treinamento pela facial, né? Então é só ter a câmera do notebook, aí você já consegue assinar seu treinamento. Então essa aqui é a tela dele assinando o treinamento, e tem uma outra tela em que você consegue deixar registrado todas as atividades da CIPA, né? Então, a dia tal, apresentamos o PGR, né? Atualizou o nome há alguns anos, ainda tem lato falho. Então, apresentei o PGR, dia tal, fiz um treinamento, dia tal, discutimos tal coisa, você consegue deixar isso tudo registrado digitalmente por meio das assinaturas com validade legal. Então, olha que interessante, não precisa mais daquele monte de papel. Né? Deixa eu ver como é que está meu tempo aí. Pode ir, doutor. Tá tranquilo, né? Pode passar. Corre, aí a gente dá uma aceleradinha. A gente vai tentando manejar. Né? Então, CIPA, gente, eu acho que, trazendo na prática aquilo que a gente já pratica, né? Eu acho que tem um ganho aqui de compliance, tem um ganho de otimização, tem um ganho de registro legal aí, muito importante. Né? Bora falar um pouquinho de gestão documental de terceiros, tá? Pode passar. Então, olha que legal, usando o Maestro, né, que é um BPM, então é um organizador de fluxo. Doutor, deixa eu só cortar um pouquinho. Não sei se todo mundo que está nos assistindo sabe, né? O Maestro, ele é um sistema de workflow do SOC, então, né, o doutor vai falar bastante aqui de Maestro, mas é porque nós temos esse sistema, tá, gente? E muitas etapas aí dos processos que o doutor vai trazer para a gente, eles utilizam, além do SOC, o nosso sistema Maestro para flexibilizar, né, esses controles, né, ter mais ganho aí de tempo, tá? Desculpa, doutor, pode seguir. Imagina, Pamela, perfeito, né? Então, o Maestro, ele é um workflow, né? Um workflow que já é integrado com o SOC. A bolinha azul, gente, quem usa o SOC já deve ter visto a bolinha azul lá em cima. A famosa bolinha azul. É só clicar que você cai no Maestro, né? E uma das funcionalidades no Maestro é gerar um portal que inicia um fluxo, né? Então, a gente estava precisando de uma solução para fazer a gestão documental dos terceiros. A gente criou um portal via Maestro, ou seja, a empresa terceira que vai atuar na Riachuelo hoje, ela recebe um e-mail para entrar nesse portal e fazer o cadastro. Né? Então, ela vai entrar, ela vai fazer o cadastro, e próxima tela, assim que ela fizer o cadastro, ela vai entrar no portal e vai dar de cara com esses dois processos que são do Maestro. Né? Então, ela consegue iniciar um processo portal de terceiro. Né?
Um processo aqui da esquerda é para ela clicar e cadastrar a empresa, né? Então, nesse processo, a gente vai pedir para a empresa, olha, me manda seu CNPJ, me manda o contrato, me manda seu PGR, me manda seu PCMSO, manda tudo que a gente achar pertinente aí para a gente acompanhar aquela empresa. E o segundo processo é onde ela vai cadastrar os colaboradores que vão atuar em loco, né? Então, ela vai entrar ali, a gente vai pedir um monte de informação sobre o colaborador. Então, se ele tem ASO, se ele for motorista, cópia da carteira de habilitação, se for trabalhar em altura, certificado do curso, certificado de entrega de EPI. Então, a gente vai fazer todo esse controle via Maestro. Pode passar um. Tá? Gente, aqui eu vou mostrar um pouquinho tanto do cadastro da empresa quanto do cadastro do colaborador. Tá? A telinha ficou pequenininha para mim, mas acho que eu lembro ainda. Então, a pessoa então vai fazer o cadastro da empresa, então a gente vai pedir o cartão CNPJ, vai pedir o contrato. Pode clicar para vir a segunda telinha, por favor. Vamos perguntar em qual unidade ele vai atuar, vamos pedir o PGR. Doutor, acho que deu uma travadinha. Oi, deu uma travadinha. Tá. Eu, pelo menos, escutei até a partir do PGR, Oi? tá? Isso, eu escutei até a partir do Tá. PGR. Não, maravilha. Então, a gente pede PGR, PCMSO, contrato, em qual unidade aí a pessoa vai atuar, quais os riscos aí que vão estar envolvidos naquela empresa. Já voltamos, gente? Tá normal agora? Tá, já Foi? tá, estabilizou. Maravilha, maravilha. Então, pode ir para a próxima telinha. E aí, aqui Cadastro tem uma telinha macro, aqui. os colaboradores, Todo o né? cadastro ainda estamos no da empresa, mais uma telinha no da empresa, né? Então, a gente vai perguntar qual o período aí da atividade, quais são os riscos da atividade, e vamos pedir para ela subir alguns documentos. Voltou? Alguma instabilidadezinha. Acho que agora voltou de novo. Né? Voltou, doutor, pode ir. Voltou, maravilha. Né? E aí vamos subir alguns documentos aí. Então tem uma abinha ali no Maestro que a pessoa consegue fazer o upload de documento. Tudo isso que a empresa carrega vai para um analista. Esse analista vai averiguar e validar esses documentos. É claro que no futuro a nossa ideia é colocar um pouco de inteligência artificial aí, essas validações, né, e vai trabalhar com a empresa até essas documentações estarem adequadas. Pode passar? E aí a gente vai para a tela do cadastro do colaborador. Tá? Então a gente vai pedir CPF, vamos pedir carteira de habilitação, vamos perguntar em qual unidade nossa que ele vai estar. Tem mais uma telinha, pode ir. Foi. Né? Vamos pedir para subir o ASO, para subir a ordem de serviço, entrega de EPI. Então, mesmo processo que a gente faz com a empresa, a gente acaba fazendo com cada um dos colaboradores. Tá? Pode passar mais um. Opa. Pode mais um. Pode apertar mais um, É que eu Pedro, por acabei, favor. que eu acabei me adiantando na fala. Sim. Então, por exemplo, ele vai subir em altura, então sobe para a gente o documento dos cursos que ele teve que fazer. Vai mexer com eletricidade, vai entrar em espaço confinado, se ele recebeu o EPI ou não. Ou seja, toda a documentação fica guardada com a gente. Além disso, ele vai receber um e-mail automático mandando ele realizar o nosso treinamento Riachuelo. Então, cada unidade que ele vai adentrar
tem um treinamento específico com riscos específicos, né? Então, se ele vai adentrar na fábrica, ele recebe um treinamento. Se ele vai adentrar no CDs, ele recebe outro treinamento. Se ele vai adentrar numa loja, ele recebe outro treinamento. Pedro, pode passar, que pode o pessoal passar? vê a telinha que o Paulo hoje quer. É Isso. isso, tá? Então, o nosso colaborador terceiro, né, vai receber esse e-mail com o treinamento, e aí ele vai clicar e assistir o vídeo do treinamento. Esse aqui é o treinamento dos CDs, pode passar? Tá? E aí fica tudo registrado. Então, hoje a gente tem um controle de 309 empresas que prestam serviços aí para Riachuelo em loco, né? E temos 3.415 terceiros ativos aí com a documentação regularizada, o que é muito importante para a gente. Né? Então, bacana. E esse é reforço aquele que processo que você citou no início, né? Que vocês tiveram um ganho num processo trabalhista quando foram atuados, né? Pela perfeito. comprovação de terem, né, feito todo o papel. Toda a parte da empresa está ok, né? Então, a gente teve um acidente com um terceiro em 2018 gravíssimo, né? E, enfim, a parte da corresponsabilidade foi bem complexa para a gente, porque é aquela coisa, a hora que vai ver, cadê a ficha que foi entregue à EPI? Não tem. Cadê o treinamento para trabalhar em altura? Não tem. A terceira tinha contratado ele era CLT, ele era o quê? Então, a hora que você vai buscar isso reativamente, muitas vezes você acaba que você não consegue mais esses documentos, e aí tivemos aí uma questão judicial, infelizmente, complexa. Tivemos um novo acidente, infelizmente, em 2025, com outro terceiro, e esse processo já é extremamente estruturado. Né? Tínhamos todas as documentações desse terceiro. Né? Tínhamos entrega de EPI, curso, registro. Então, juridicamente, a gente conseguiu uma boa defesa em relação à corresponsabilidade. Tá? Bacana. Bacana. Como é que está o tempo? Pode passar, Pedro? Tenho ainda 10 minutos, né? Então, calma aí que... Dá uma aceleradinha. A gestão de afastamento previdenciário, tá? Então pode passar mais um. Então também, quando a gente começou esse trabalho na Riachuelo, e por várias empresas que eu passei, né, essa gestão de afastados ela é bem complexa, porque ela envolve várias áreas, né? Envolve a área de saúde com exame de retorno, envolve a área de afastamento, envolve a área de operação com acesso, muitas vezes envolve a área jurídica, né? E a gente conseguiu automatizar também, informatizar isso. Então, uma vez que o atestado ele é aprovado, caso seja um atestado superior a 15 dias, ou a soma seja mais de 15 em 60, né? Aí no caso pelo CID, o SOC ele já inicia um processo para agir no sistema maestro. Então, aprova o atestado, o analista de afastamento já recebe ali, olha, esse atestado deu mais de 15 dias, a gente precisa organizar o afastamento dessa pessoa. E o próprio sistema, ele vai controlando os prazos e avisa os analistas envolvidos em cada etapa. Então, avisa o analista que vai agendar a perícia, aí o analista programa o dia que ele agendou a perícia, um dia depois da perícia, ele avisa o analista que tem que checar o resultado da perícia, aí ele insere o resultado da perícia, agora tem que ir para o exame de retorno ao trabalho, ou ele prorrogou, então vamos ver de novo daqui a X dias, agendou o exame de retorno ao trabalho, aí avisa a célula de saúde ocupacional que precisa agendar o exame, aí o exame foi agendado para tal dia, avisa a quarteirizada que ela precisa enviar o exame para a gente, tem restrição, foi um benefício que é um B9, vamos fazer contestação, não vamos? Então imagina você controlar isso numa planilha de Excel, você vai perder colaborador a rodo, né? E aí são vários processos, né? Então tem o processo de afastamento, de exame de retorno ao trabalho, o de avaliação de nexo, o de retorno de licença maternidade, mas o maestro ele consegue linkar um processo no outro. Então você vai conectando os processos aí para fazer um grande processo mais macro. Então hoje, gente, esse processo ele roda, nós temos 2018 afastados no grupo, tá? Em números macro, a gente faz cerca de 300 exames de retorno ao trabalho por mês.
Então, todo mês 300 voltam, mas 300 saem ou renovam, e esse número ele fica estável em 2.000. Né? Mas para controlar esses 2.000, tá? Hoje a equipe conta com 2 assistentes. Então, olha o ganho em escala que a gente tem 2 pessoas só para conseguir fazer todo o controle de 2.000 colaboradores afastados. Tá? Pode passar. Aqui eu estou trazendo no macro, esse aqui é o desenho como fica no Maestro. Então você consegue desenhar o fluxo da maneira que você quiser. Então, o Maestro vai lá, inicia o processo, o primeiro passo é agendar a perícia, o analista pode ter conseguido agendar a perícia, e aí tem um gatewayzinho de tempo ali para avisar ele quando ele tem que checar o resultado, ou ele não conseguiu agendar a perícia e vai reprogramar para o sistema avisar ele amanhã que ele precisa agendar a perícia, tentar fazer o agendamento novamente. Né? Então, esse aqui é o nosso fluxo de afastamento. Então, a gente foi desenhando. E cada atividade dessa, você consegue pôr um questionário para o analista responder, para ele não esquecer, para ficar registrado, para subir documento. Né? E aí eu trouxe também, pode passar, o outro fluxo, que aí é o nosso fluxo de exame de retorno ao trabalho. Ele é um pouquinho mais complexo, porque vai desde o colaborador compareceu ao exame, ou o colaborador não compareceu ao exame. Vamos começar com o fluxo de abandono de emprego. Ele foi no exame, ele foi apto, ele foi inapto, aso pendente. Se foi apto, foi apto. Existem várias variantes. Né? Aí vai abrindo os leques aí, né? Foi apto com restrição. Se for apto com restrição, precisa voltar para o nosso médico corporativo para ele avisar a Um loja. trabalho adaptado. Exatamente, acompanhar esse colaborador no trabalho adaptado, né? Foi um benefício B9, né? 91, 92, 93, 94, aí abre um outro fluxo que nós vamos fazer contestação ou não, aí esse fluxo passa para a engenharia para avaliar ambiente de trabalho, volta para o médico para fazer a contestação, vai para o jurídico. Então você consegue fazer fluxos, workflows, que aí você deixa de perder prazo e deixa de acionar pessoas envolvidas. Você imagina isso por e-mail, né? Aí daqui a 3 meses descobre que uma contestação não foi feita. Aí o fluxo se perde. Não, aí entra aquele loop de o jurídico, eu não recebi o e-mail. Aí vem a engenharia, não, mas é que a pessoa que recebeu estava de férias, esqueceu de mandar. Então, quando você joga isso no workflow, você consegue registrar passo a passo quem fez, quem é a responsabilidade, e consegue não perder esses prazos. Tá? Bacana. Pode passar, Pedro, para a gente, por favor. Todo o tempo ainda, né? Esse aqui é o último processo que a gente fez. Faz 1 ano e meio que a gente está com esse processo no grupo, também foi um sucesso. Eu acompanhando um pouquinho vocês, sei que esse foi sensacional. Pedro, clica para a gente no quadro verde, ele é um vídeo. Calma aí. Tá bom. Então vamos passar o. A gente pode conversar, doutor. Dá uma pausinha no vídeo. Então, gente, esse aqui foi exatamente o vídeo que a gente usa para ensinar o nosso colaborador a baixar o aplicativo, lembrando que o aplicativo é um site responsivo, então ele não precisa baixar o aplicativo. Eu não tenho... Você imagina, a gente tem colaborador de fábrica, a gente tem colaborador de loja, então às vezes o celular da pessoa não é um celular bom, né? A pessoa fala, eu não vou baixar o aplicativo porque não tem espaço na memória. Não tem problema, é um site responsivo, ela pode entrar no site. Então esse aqui é o videozinho que a gente passa para o nosso colaborador. Tá? Pode ir dando, eu vou falando, né? Então, a primeira coisa, né, é o QR Code para baixar aí, o aplicativo MeuSoc, eu não sei se todo mundo já conhece, já baixou, tem muita coisa legal, inclusive o ASO fica disponível aí, o atestado, né? Então, aí no caso, no videozinho, estão entrando e aceitando o termo e fazendo o cadastro, né? Então, está cadastrando o e-mail. Na sequência, ele vai fazer algumas perguntas pessoais para o colaborador para garantir que é ele mesmo que está fazendo o cadastro, né? E feita essa parte, ele consegue acessar o MeuSoc. Né? Aí ele vai lá na parte de atestados, e aí ele vai digitar as informações do atestado, vai bater uma foto do atestado, né? E aí tem a opção sem CID, com CID, quantos dias de atestado, tem a opção de em horas.
tá? Ele vai colocar o CRM ou o CRO do dentista ou do médico e vai bater uma foto, tá? No caso não é um atestado, tá? Porque é um vídeo demo. E ele vai enviar. Então fica no sistema para ele a data e o horário que ele enviou. Não é? Então isso também evita aquela coisa de, nossa, eu entreguei tal dia, não, eu não entreguei, fica lá no aplicativo registrado o dia que ele fez a entrega. Ele fez a entrega, isso vai para uma tela de aprovação do SOC, que é o próximo vídeo que a gente vai Pode mostrar, se passar, quiser Pedro, por favor. colocando. Pode Então, esse clicar, aqui é tá? o nosso analista, pode clicar. Esse aqui é o nosso analista indo na tela de documentos recebidos, então fica uma lista aqui de atestados, tá? Então, de novo, a gente recebe 10 mil atestados mês, tá? E aí, olha que interessante, o analista ele abriu a tela de aprovação e ele vai abrir a tela com a foto do atestado. Ele vai checar se o que a pessoa digitou confere com o que está digitado, Correto. eventualmente vai pedir alguma correção, ele vai abrir a licença e também ele vai checar algumas coisas. E aí fica o meu pedido para o SOC, tá? Se a gente tivesse uma IA que conseguisse ver sinais de rasura no atestado, eu já tentei todas, nenhuma é Aí, eficiente time, para isso, tá? dá um ganho aí pra gente. Então, estou buscando um IA que veja se tem sinal de rasura, se então o analista ele já vai testar algumas coisas aí, Ó, né? doutor, eu acho que vai ter, hein? Recebi um spoiler Opa, aqui. boa! E ele vai aprovar ou não esse atestado. No caso, ele está aprovando esse atestado e agora ele vai dar um outro exemplo de um que ele vai reprovar, mas ele pode pedir algum ajuste, aí tem a linha de aguardando ajuste, eventualmente tem alguns atestados que a gente pede para a pessoa comparecer no ambulatório, então você pode aprovar, reprovar e aguardar ajuste. Então, no caso aqui, ele está dando o exemplo de uma pessoa que não pôs uma foto de um atestado. E aí, está reprovando e ela vai colocar o motivo por que está reprovando. E tudo isso fica no aplicativo da pessoa. Ela recebe, inclusive, mensagem push de, se o atestado foi aceito, se o atestado foi reprovado pelo motivo A, B ou C. Né? Então, foi. Né? Pode Foi. passar para o próximo. Então, aqui eu trago um quadrinho comparando o nosso modelo antigo, que eu estou chamando de analógico, com esse modelo novo, que eu estou chamando de digital. Então, já tem um primeiro problema aqui, que é o colaborador ele tem que se deslocar até a filial para entregar o atestado físico. Tá? Isso já gera um problema, principalmente quando você está numa região muito afastada, né? Isso já causa um atraso na entrega do atestado, gente. E assim, para quem pessoal de saúde isso é mais claro, mas para o pessoal que deve estar acompanhando de engenharia, de processo, poxa, se a pessoa atrasa para entregar um atestado, às vezes é um encaminhamento para o INSS que você perde, é uma oportunidade de auxílio de saúde que você perde, então isso é bem complicado. Né? No nosso caso, cada filial, o administrativo da filial recebia o documento, fornece o comprovante e lançava o documento e arquivava. Então você já tem um primeiro problema, porque o administrativo da unidade ele tem zilhões de coisas para fazer, e ele vai deixando lá o atestado para quando der tempo. Então você já tinha um outro atraso aí, que era o de lançamento. Imagina agora em dezembro, né, Você tá doutor? As maluco, comprinhas de Natal. todo mundo focado aí, Black Friday, operação de final de ano. Você tá maluco. Não, com certeza foi um ganho imensurável para vocês, né? E aí o que acontecia? O cara tinha que lançar o atestado, ele ia digitar, eventualmente ele digitava errado. E aí já tínhamos um outro problema. Quantas a gente tomou um encaminhamento que a hora que vai ver, putz, o cara digitou errado. Né? E os nossos assistentes aí de cada loja demoravam em média 5 minutos por documento. Faz isso vezes 10 mil atestados mês, tá? A gente está falando de 833 horas mês só com esse processo. Então a gente tinha um processo que era totalmente manual, a gente perdia prazos legais de lançamento, né? Recebimento de documentos indevidos, isso é um outro problema que você só vê na prática, porque você imagina o seguinte, você pega uma loja, você tem 30 colaboradores, o cara que recebe atestado é amigo dos 30, ele está lá. E aí, por mais que você tenha uma regra de não aceite atestado fora do prazo, não aceite atestado com rasura, o cara não vai querer se indispor, né, com essa pessoa. E a hora que você tira isso da
operação e traz para um sistema, você começa a cumprir as regras, né? Erros de digitação eram comuns, levando a perda de encaminhamento, eu já falei um pouquinho disso. Eventualmente tinha-se perda de documentos, né? E a guarda desses documentos era descentralizada. Então, você imagina, eu tinha uma fiscalização, eu tinha que pedir para cada loja me enviando aquele monte de documento, que hoje já fica guardado, né? E eu tinha, o que é muito doído para a gente, recursos da operação focado em demanda administrativa. Então, o nosso principal ganho aqui, quando eu falo para operação, é de ter tirado essa demanda da loja. O negócio foi tão maluco, gente, só para vocês entenderem, a gente fez um piloto com 10 lojas, a gente perdeu o controle do piloto. O negócio foi indo sozinho nas outras lojas, sem nem a gente fazer a implantação, porque as próprias lojas queriam. Então era todo dia uma loja chamando, quando vai ser na minha? Isso quando a loja vai só... ser o meu. Isso quando a gente estava morrendo de medo, quando fez o piloto, isso foi 2020, final de 23, que a gente fez o piloto, a gente estava morrendo de medo, e o negócio foi tão orgânico, porque super funcionou para a loja, né? Agora, no modelo digital, o colaborador envia seu atestado via celular ou computador a qualquer momento, né? Então, isso é muito importante, principalmente pense em alguém que está muito doente, ele precisa se deslocar até a loja, então não precisa mais, Sim. Ou enviar um familiar. Né? O colaborador, ele faz a digitação dos dados e envia a foto. Ou seja, eu não tenho mais erro de digitação, porque eu tenho a pessoa que digita e eu tenho uma outra conferindo o que ele digitou. Então, a minha quantidade de erro zerou. Tá? E eu tenho uma checagem do enquadramento das regras central. Então, cada unidade tem a sua regra por acordo coletivo de prazo, de dias de abono, e a gente consegue agora fazer um controle bem individual, de olha, pela sua CCT você tinha 3 dias para enviar, você enviou com 4, atestado recusado, falta injustificada. Né? Então, a gente conseguiu otimizar aí os prazos legais. Então, hoje o nosso delay é de 5 dias para estar no sistema, estar no ponto. Né? Pensa que no modelo analógico, às vezes era 10 a 15 dias, esse fechamento de ponto era uma loucura. Né? O comprovante do recebimento é no próprio aplicativo. Tá? A gente tem um desvio de conflitos de recebimento de atestado da operação. Tá? Então, não tem mais o problema da pessoa estar negando cara a cara, de trabalhar com a pessoa. A gente tem um aumento da adesão às regras. O assistente checa o que foi digitado, então a gente zera os erros. A gente tem um arquivo digital totalmente centralizado e único, sem perda do histórico. E, de novo, grande volume de atestados com poucos HCs. Então, hoje, a gente consegue, esses 10 mil atestados, eu tenho uma equipe de 3 assistentes que fazem as aprovações. Então, 3 assistentes dão conta de aprovar e checar 10 mil atestados mês. Né? É óbvio, tem muita oportunidade. Né? A gente fez uma automação hoje, que de manhã a gente liga a automação, ela já checa os prazos de recebimento das unidades e já vai reprovando unidade a unidade que está fora do prazo. Só isso já. Então a gente sabe que tem várias oportunidades aí de integração com IA, integração com automação, mas só o ganho que a gente já teve com esse processo aí digital já foi um absurdo. Estou exatamente no meu tempo, né? Cronometrado. Conseguiu, doutor. Mas eu acho que a ideia aqui era bater um bate-papo e trazer na prática algumas potências que a ferramenta tem que a gente não usa, né? Acho que era essa a demanda, né, Pamela? Espero que... Com certeza. E bacana, doutor, tudo que você trouxe, né, que o seu time desempenha aí, né, nem preciso falar, que você sabe que eu sou super fã de vocês, mas desempenha maravilhosamente bem. E é bacana quando a gente traz para toda a comunidade do SOC, né? As pessoas podem olhar e ver que é possível, né? Desde que você estruture, desenhe processos, tenha um time engajado, porque isso é primordial, né? O seu time comprou as suas ideias e deu tudo certo. Óbvio que a gente encontra aí, né, alguns desafios no meio do caminho, mas eu sei que o fruto aí que vocês escolheram foi sensacional. É bacana quando a gente traz esse tipo de conteúdo, né, para o nosso público, para ver que é possível, né?
Como você disse no início da palestra, doutor, desde, né, de uma grande Riachuelo a uma padaria. Então, a gente consegue sim, é possível sim, e o SOC tá aí, né, o nosso time está aí para apoiar todos os nossos clientes nisso. Eu acho, Pamela, que assim, o grande desafio na maioria das empresas é o custo das ferramentas. E aí, do lado de cá, eu falo, pô, mas você já está pagando o SOC, você já tenta. Eu acho que é muito de experimentar, fuçar. A Pamela sabe aí o quanto a gente enche o saco dela diariamente. Pamela, como é que funciona isso? Como é que funciona aquilo, né? E óbvio, né, gente, eu estou sendo só o porta-voz aqui. Eu, de verdade, não fiz nada. Eu tenho um time bem robusto, bem integrado por trás aqui. Já fica aqui o meu agradecimento à Dani, ao Leomar, à Bruna, ao Felipe e aos outros que passaram aí, contribuíram, né? Eu sou só o porta-voz, né? Não, fico meu também para esse time maravilhoso aí. E, né, para Riachuelo também por ter disponibilizado você, para você também ter topado aí a ideia aqui conosco de estar, né? Maravilha. Não sei se tem alguma pergunta, Mas alguma é um coisa. time sensacional. Bom, eu não. Foi mais questão de como fazer dentro do sistema, eu não vi perguntas assim relacionadas ao fluxo, ao formato, não, doutor. Maravilha. De duas uma, né, Pamela? Ou todo mundo dormiu, ou ninguém Eu acho que entendeu, não, né? doutor. Eu acho que Não. tá tudo certo. Eu acho que estava todo mundo aí anotando, entendeu? Não deu tempo de formular pergunta. Ô, doutora, eu achei uma pergunta aqui. Foram muitas informações, né, Beth? Exatamente. Ó, doutor, eu vou falar que você deu um trabalhinho para a Beth, que a Beth é CS aqui do time, ó. Daqui a pouco vai alguns clientes ali e fala para ela, Isso. Beth, O aquela que a apresentação da Riachuelo está Riachuelo. fazendo? Não, bora fazer bem, que a gente aprende outras possibilidades também. Com certeza. Né? O doutor, teve uma pergunta aqui da Tailane, que por qual módulo você faz essa gestão de terceiros? É pelo Maestro. Pelo nosso sistema Maestro. Pelo Maestro. Criado um fluxo, não sei se posso falar. Qualquer coisa me corrige, doutor, mas é um fluxo que a Riachuelo tem dentro do sistema do Maestro que faz essa gestão, tá, Tailane? Isso, a gente criou um workflow no Maestro, na verdade dois, né? Um para cadastro empresa e outro para cadastro loja, né? Mas acho que o pulo do gato ali foi descobrir que o Maestro ele cria um portal e que a gente pode mandar esse portal para o nosso terceiro entrar e ele consegue ir mandando os documentos nesse fluxo. Não, e o doutor... O nosso portal do usuário externo. Isso, portal do usuário externo. Isso mesmo. O doutor foi quase um consultor SOC aqui hoje, hein? Que foi uma ótima apresentação de algum desses 4 módulos, né? Que o senhor apresentou. Foi um consultor aqui. Eu anotei já várias coisas, porque, como a Pamela disse, com certeza vai ter cliente meu pedindo bench com a Riachuelo. Vamos lá. Tá. Mas muito gente, obrigada. Mais uma vez agradeço. Muito obrigada, o espaço. Imagina, gente. Obrigada, time. Obrigada, doutor.